Olá, amigos! Hoje mais um dia especialíssimo, segundo programa da nossa nova série com violonistas brasileiros. E esse violonista que a gente vai conversar hoje, a história é tão importante, tão longa, tão variada, tão interessante que serão 2 programas. Hoje é o primeiro programa e brevemente a gente vai gravar o segundo. Ele é muito conhecido, já participou de vários programas nossos aqui na nossa série com os luthiers, né? E eu tenho o privilégio de acompanhar a carreira dele, que logo, ele é muito jovem, mas já vai completar 50 anos de carreira como grande concertista, grande mestre. É uma história muito interessante, muito bonita. Mais uma vez, como recentemente com o Klemer, é com muita alegria e emoção que eu recebo o Everton Glöden, meu irmão. Oscar, que prazer. Prazer enorme. É todo meu mesmo. Que alegria estar aqui. A gente pensou muito assim, como são muitos assuntos muito interessantes para os violonistas, para os músicos, né? E o Everton tem esse trabalho assim de grande solista, no violão 6 cordas, ele foi mudando a sua maneira de tocar, criou uma forma nova de se tocar, que vocês vão poder ver no detalhe, muito interessante. E vocês já tiveram um aperitivo, vocês já viram a primeira peça que ele apresentou e vocês já viram uma maneira muito diferente que ele toca, com uma leveza, uma suavidade, uma musicalidade que fica totalmente livre, né, com o violão. É uma coisa muito diferente, muito interessante. E como a gente faz sempre, acho que é melhor começar lá do começo mesmo. Então o Everton vai ficar totalmente à vontade para fazer essa parte inicial, como você preferir, falar dos seus mestres do início, como que você se apaixonou pelo violão e como foi o comecinho. Bom, Oscar, grande prazer estar aqui na continuação da sua série, que imagino que vai ser imensa, assim como foi dos luthiers, né? Está sendo do luthier, acredito que... A luthier vai continuar. Do jeito que aparecem tantos jovens luthiers, né? Aparecem os ótimos violonistas, né? Os grandes violonistas que o Brasil é muito pródigo nisso, né? Felizmente, eu como professor tenho acompanhado o desenvolvimento de vários deles, né? E acho que tanto na luteria quanto na parte artística, solística, né, do violão, o violão está muito bem servido, o violão vai para frente por muitas e muitas gerações futuras, né? Isso me deixa muito feliz como profissional, assim, como concertista e obviamente muito mais como professor, né? Bom, minha trajetória remonta aos meados dos anos 60. Eu acredito que eu comecei a tocar violão lá para 1964, por aí, 65. Tanto é que o meu primeiro violão, que vocês possivelmente vão poder ver uma foto minha com ele, violão, um Di Giorgio Signorina 1965, quer dizer que eu comecei a aprender possivelmente em 64, né? Eu tinha 6 para 7 anos de idade, né? Eu morava num bairro na Zona Leste, Vila Formosa, na época era um bairro afastado, e tive uma infância muito legal, muito na rua, jogando bola. A única rua asfaltada era a avenida que eu morava, o resto era assim, uma alegria, muito mato,
muito futebol, enfim, muitas brincadeiras de infantis da época, né? Ficava o dia inteiro na rua, tudo. Eis que, em frente à minha casa, muito próximo da minha casa, abriu uma escola de música. Então, meus pais, que não tem nada a ver com música, minha mãe costureira, meu pai operário, né? Eles não tinham a ver com música, mas eram muito musicais. Minha mãe era uma italiana, posso te dizer, do Brás, né? Nasceu no Brás em 1925. Então, ela teve contato com ópera italiana, porque no Largo da Concórdia tinha o Teatro Colombo, em que as companhias italianas paravam lá e ela ia ver a ópera junto com o irmão dela, com meu tio Cláudio. Uhum. E o meu alemãozão assim, por incrível que pareça, era da gafieira e do samba. E tinha muito organizado, tinha coleções de discos, assim, muito organizada e cantava também. E tinha muita imaginação musical, assim. Se ele ficasse com você uma meia hora, ele já fazia um samba para você, assim, tirando sarro ou alguma coisa assim. Né? Mas, então, eles eram muito musicais, mas de qualquer maneira, eu tive sorte de ter aula já com um aluno do Henrique. Henrique Então Pinto, aí nosso começa, né? O mestre. Henrique Pinto, nosso grande mestre, né? Especialmente na época, um cara que estava muito avançado para a época. Então eu fiquei nessa escola por uns bons tempos, acho que uns 5, 6 anos. Até lembro do Roberto Dalla Vecchia, do Sidney Zaghetto. Foram talvez os professores com quem eu mais estudei, com mais tempo eu estudei. Uhum. Aí depois fui fazer o conservatório. Eu me formei no conservatório com 16 anos, 1974. Até andei olhando os meus alfarrábios aí, antigos e vi a data do... Então, na época, o conservatório era profissionalizante. Então, equivalia ao segundo grau. Então, você, tendo o diploma do conservatório, você era músico profissional. Então, você tinha direito à carteira da ordem dos músicos sem precisar fazer exame, porque você se formou no conservatório. Uhum. Então, a partir daí, no conservatório, que eu lembro, eu estudei uns 3 anos com o Henrique, intensamente, todo sábado. Uma turma maravilhosa, o Luiz Carlos Tessarim, irmão do Antônio Luthier, do Tessarim. Antônio, Clémer Andreotti, que esteve aqui no programa passado. Tinha outras figuras que não seguiram, mas eram ótimos violonistas, né? O Bittencourt e outras pessoas. Enfim, aí, bem nessa época eu comecei a dar aula. Então, 15 anos já comecei a dar aula. Então, no mês que vem eu completo 67, então faz as contas. Muitos anos dando aula. Então, a partir daí, nos anos 70, foi muito importante, né? Especialmente por causa dos festivais de Porto Alegre. Os festivais de Porto Alegre, para mim, para o nosso pessoal, né, para a nossa turma, foi muito importante porque o Henrique trazia, por exemplo, para uma semana de curso, por exemplo, o Guido Sant'Orsola, que foi para mim uma experiência absolutamente maravilhosa. Assim, ele era maestro, né? Grande compositor. Então, o Guido Sant'Orsola, ele é italiano, ele morou muito tempo aqui no Brasil, né? Como violista do Teatro Municipal, compositor, regente de orquestra do Sodre lá de Montevidéu, né? Onde ele se radicou, né? Enfim, não tinha nada a ver com violão. Era muito amigo do Carlevaro e dos violonistas lá de Montevidéu, lá do Uruguai, mas não tocava violão, não. Então ele veio para cá para uma semana de curso e para dar aula de interpretação para a gente. Isso daí me marcou até hoje. Para mim, até pode-se dizer mais importante até que o Carlevaro. Né? O Carlevaro mais demonstrava o violão. Ele não dava aula, assim, de te corrigir na interpretação, okay. ou mesmo na técnica. Ele mais demonstrava a técnica dele, né? Foi muito importante. O Guido Sant'Orsola, ele é realmente uma coisa impressionante, assim, o nível de
conhecimento e de audição. Ele tinha uma audição assim absoluta. Eu tive também o privilégio, não tanto tempo, mas eu também toquei com ele, assim, e foi uma coisa impactante, porque até por não conhecer o instrumento, a pessoa quer que você realize e como você vai resolver tecnicamente, mas a parte musical, né? Ele ouvia tudo. Os sons que não deveriam soar, né? Os sons indesejáveis, os harmônicos que permanecem, isso incomodava ele de uma forma que a gente começava a ouvir a música diferente, né? Exatamente. Bom, como regente de orquestra, está acostumado a ter uma grade na frente, ele pegava a partitura do violão, para ele era uma grade de orquestra. Então, se você tocasse uma coisa polifônica, a segunda voz, a terceira voz tinham que ser impecáveis, como se fossem 3 instrumentos tocando. E ele exigia isso na hora. Não importa que técnica você ia usar, você tinha que ter a criatividade de, na hora, resolver o problema, porque ele ficava impaciente. Ele se mexia, ele fungava, ele era muito exigente mesmo, e na hora você tinha que resolver. Então esse personagem é muito importante na minha vida, até hoje eu lembro. Aulas assim, magistrais, assim, emocionantes de ver. O Carlevaro, aí logo depois, isso foi em 74, logo em julho de 74, fui para o primeiro curso em Porto Alegre, em um marco, a gente ficava uma semana em Porto Alegre, convivendo, os alunos eram o Eduardo Fernandes, o Álvaro Pierre, o Roberto Assel, eles eram alunos. E outros caras grandes violonistas também. Nesse ano veio gente dos Estados Unidos, vinha gente da América Latina também. Enfim, foi um negócio espetacular, e os concertos eram incríveis. O concurso, não sei se em 74, mas o concurso tinha os 3 finalistas, cada um fazia um concerto. Era um negócio maravilhoso. Enfim, foi uma época muito legal, eu já adolescente, né? E é bem a época que você decide a sua vida, né? Então, apesar de eu ter ainda alguma dúvida se faria arquitetura, se faria música, mas chegou na hora do vestibular, não teve jeito, eu tive que fazer música mesmo, não teve jeito. Então eu tive em Porto Alegre 74, 75, 77 para os cursos, né? Lá eu conheci a nata do violão mundial na época, os melhores violonistas do mundo estavam na América do Sul. Tá? E ali teve uma figura que foi muito importante para mim, depois foi o Álvaro Pierre, né? Que foi um cara muito importante, me ajudou. Eu ia para a casa dele em Santa Maria, a gente estudava juntos, enfim, foi um cara muito generoso, muito prestativo, um cara, nossa, ele realmente, tenho muito a agradecer ao Álvaro. Foi uma dos caras importantes mesmo na minha formação, né? Ele me ensinou a estudar, sabe? Foi uma base de como estudar. Eu lembro essa sua fase, era uma coisa assim impressionante, né? O nível de exigência do Álvaro Pierre também, que exatamente. É um genial violonista, incrível, né? Esses festivais de Porto Alegre, a gente já comentou aqui outras vezes, com o Kleber também, que para a nossa geração, assim, foi uma coisa fabulosa, né? Hoje existem bons cursos, mas aquilo era uma reunião da nata da América do Sul toda, com alguns outros também estrangeiros, e nesse tempo, como o violão, o centro mundial do violão era aqui, Argentina, Uruguai, Brasil, né? A primeira vez que eu fui, nós fomos de ônibus, não sei se vocês lembram, 20 horas de São Paulo até Porto Alegre, e eu conheci o Everton em 1976, e em 77 a gente conversou muito. Eu acho que ele não... Eu fui, inclusive, aluno recentemente, eu fiz tive o prazer de ter aulas com ele, assim, e foi muito legal rever conceitos. Ele não parou de evoluir esses anos todos, e naquela época já foram para mim também, assim, das principais influências. A gente conversou muito, primeiro nessas horas, que para mim era a primeira ida para Porto Alegre, né? E lá, não sei se você se lembra, o quanto a gente conversava de som. Para mim, aquele momento foi assim também definitivo em buscar a sonoridade, em posição. Acho que você foi, naquela época, talvez tão importante quanto foi o Henrique Pinto para mim também. Aquilo, para todos os
que foram para lá foi um momento assim histórico, né? Sem dúvida, e também o lance de ficar um mês. É uma Um coisa mês você assim, cria laços de amizade que até hoje eu tenho, com todo aquele pessoal. além disso, né, era assim, na hora da dúvida de se você ia se tornar músico profissional, essa emoção de estar lá, fazendo só isso o dia inteiro, era a Exatamente. comprovação de que nós adorávamos Exatamente, aquilo, e era decisivo para a gente realmente optar pela carreira de músico. Sem né? dúvida, sem dúvida. E uma coisa muito importante, né? Professores do Brasil inteiro iam para lá. Exato. Muito legal. Quer dizer, plantou toda a base do violão brasileiro foi plantada lá. Sem dúvida. Tinham gente de Minas, Nossa, do Nordeste. do Norte, Não existia enfim, internet, era um né, negócio. gente? Então isso é pessoal antigo, isso é tinha coisa que ir de pra lá. 50 anos atrás. Então o conhecimento, eu lembro os professores do Nordeste, vários deles a gente se encontrava lá uma vez por ano e falava, olha, agora eu tenho um material para desenvolver um ano. Era uma quantidade tal de novidades, esses grandes violonistas como Everton citou, Pierre, Eduardo Fernandes, Alcel e outros, né? Eles estavam ganhando os concursos na Europa, eles estavam assim no auge. Então era uma coisa maravilhosa. Aqueles eram os nossos ídolos, né? Sérgio Abreu, Barbosa Lima, que também se apresentou lá. Sem dúvida. Foi um momento histórico, Foi né? mesmo. Então, os seminários de Porto Alegre foi fantástico para mim. Foi realmente incrível. Esses anos. Aí, fim dos anos 70, 78, entrei na faculdade. E tive contato com caras muito legais, assim, Ana Estela Chic, que foi uma das pianistas prediletas do Villa-Lobos. Villa-Lobos dedicou várias coisas para ela, acho que o Concerto 4 e outras peças. Ela era esposa do Michel Philippot, que foi um aluno indireto do Schoenberg. Ele trabalhava contraponto, harmonia, tudo baseado no Schoenberg. Foram 3 anos de faculdade com eles. Fora isso, tinham coisas maravilhosas, Ayrton Pinto, Pietro Maranca, Nossa. Beatriz Baldi. Isso já era o Unesp, né? Unesp. Eu fui segunda turma da Unesp, em 1978. Os alunos eram assim... O Filipe era o diretor da Unesp nessa época. Não, ele era o principal professor. Na época ele dava aula de quase tudo, porque ainda a Unesp não tinha contratado ainda professores para todas as matérias, né? O professor de História veio no meio do curso... enfim, aí depois teve algum problema lá, o Philippot voltou para a França e nessa época eu também saí, em 80. Aí o que aconteceu de legal nos anos 80 para mim foi a nossa turma. Nossa turma foi maravilhosa. Assim, comandada pelo Henrique, né? Tinha os famosos cursos de férias. Aliás, enquanto o Henrique viveu, acho que eu não conheci nenhum julho ou janeiro, fevereiro, sem um curso do Henrique. Eu não lembro. É espetacular. O Henrique era um empreendedor, assim, incrível, assim, e botava a gente para tocar. Foi a época que eu comecei, fim dos anos... 11 de agosto de 78, foi o meu primeiro concerto solo, obviamente patrocinado pelo Henrique, né, com a coordenação do Henrique. Só podia ser ele, né? Então o Henrique é um cara... realmente de uma generosidade, de um apreço com os alunos, né? No fim, a gente virava amigo dele, né? Uma paixão pelo... O Klemer descreveu muito bem o Henrique no programa dele. Assim, ele tinha o melhor violão na época, né? Ele tinha um Ramírez que ele trouxe, em 1972. Ele era capaz de deixar anos com você o violão. Você tocou várias vezes com o violão? Toquei, meu irmão tocou demais, né? Tocou muito com violão. Então, o que foi legal no fim dos anos 70, começo dos 80, foram esses festivais, né? Que, por exemplo, quando era janeiro, em setembro a gente já estava combinando, fazendo reunião para ver o que cada um ia tocar, o que cada um ia fazer, né? Então, os programas eram maravilhosos, né? Todo mundo fazendo o melhor que podia, né? Em 82 foi a primeira vez que eu fiz as 4 suítes num concerto só. Esse é um ponto que a gente tem que falar para não perder assim a cronologia, né? A gente vai ter que voltar um pouquinho atrás, porque o Everton, nessa época já em 80, ele
foi para os Estados Unidos gravar o disco importantíssimo em Washington, uma coisa especialíssima na OEA, fazendo um recital para todos os embaixadores da América Latina, e gravou, aquele era uma parte de um prêmio do concurso que ele tinha ganho lá em Porto Alegre, e aquele disco é maravilhoso. Eu acho que valeria a pena, só para a gente não perder a sequência, você falar um pouquinho desse momento, que é muito importante. É um momento de início de carreira como solista. Né? Então, teve o prêmio em 78, segundo lugar, e o melhor brasileiro iria para os Estados Unidos para um concerto, para 3 concertos, né? O primeiro foi em Nova York, dia 2 de janeiro, eu lembro direitinho. Estava o Sérgio Abreu, inclusive. Primeiro concerto. Sérgio Abreu estava lá. Sérgio Abreu estava. Aí depois o outro, alguns dias depois, em Washington, e depois um outro na Pensilvânia. O prêmio foi em 78, aí tive um grande apoio da Funarte, na época, porque eu não tinha grana para comprar passagem e me sustentar durante quase um mês que eu fiquei por lá, né? Então a Funarte me proporcionou alguns concertos que o valor do cachê cobriria. Que maravilha. E isso bastou uma carta para o Marlos Nobre, que na época era o diretor da Funarte. E ele estava em todos os... Enquanto ele foi diretor da Funarte, ele sempre ia para os seminários de Porto Alegre. Eu lembro, eu conheci. E ele, sabendo da minha situação, na hora, ele falou, te dou tantos concertos, você vai, faz. Que demais. Inclusive tem um programa na TV educativa do Rio de Janeiro com um concerto inteiro meu, nessa época, em 79. Isso? Não sei, deve estar lá no Rio, não sei. Que demais. Então, isso foi uma coisa muito importante. Aí eu fui para os Estados Unidos e fiz esses concertos e a gravação do disco. Foi a minha primeira experiência com gravação. Um disco maravilhoso, com um repertório assim que você pode falar. O repertório tinha Vila Lobos, um prelúdio, um estudo, Meridional do Ponce, 3 Apuntos e Fuga do Brauer, Momentos do Marlos Nobre, Ponteio do Guarnieri, Suíte Venezuelana do Lauro, enfim, era o violão clássico na América Latina. Esse era É possível relançar esse CD? Não sei, porque há edições interamericanas, que era o selo da OEA, né, na época, eu acho que não tem mais. Porque é maravilhoso. Acho que não tem. Uma coisa legal de ouvir esse disco é o retrato seu, né? É uma fotografia sua quando jovem. É muito interessante de ver. Eu até aconselho é que hoje em dia as pessoas gravam com muita facilidade, né? Mas na época, o ideal é fazer o primeiro disco o mais rápido que você pode. Porque aí vem o segundo, vem o terceiro. Se você demora muito para fazer, aí você começa a criar um monte de... E naquele tempo o difícil era gravar, né? E tinha os fantasmas, né? Os maravilhosos, Julian Brim, o Segovia, John Williams, né? Então... Você ouvia o som da gravação do Brim e falava, eu quero um som assim, né? Então era muito, muito... A gente tinha muito escrúpulo para fazer uma simples gravação, né? Então a gente esperava, acho que a gente esperava demais até. Acho que Mas é um disco histórico, esse, porque foi o único violonista que teve essa situação, assim, com essa importância, com realmente você... depois a gente vai mostrar fotos aí durante o programa, talvez vocês possam ver. Tem o seu recital na frente de todos os embaixadores com as esposas, né? Foi uma coisa assim. Você lindo ali tocando, de smoking, um início maravilhoso, auspicioso mesmo. Sem dúvida. Inclusive, quando teve os 20 anos do quarteto, em 2018, a gente foi. A Marina, o João, meus filhos, e a Flávia, minha esposa, a gente foi em Washington e fomos no prédio da OEA. Puxa, que legal. Infelizmente não conseguimos entrar porque estava em reformas, Olha né? Só. Mas foi muito emocionante para mim rever o prédio, tudo, né? E uma sala muito bonita, uma sala bem barroca, assim. E estava lotado, assim. O concerto passou para os Estados Unidos, enfim, foi um início, foi um marco assim na minha vida, né? Primeira vez que eu viajo para fora e tudo mais. Aí voltando, né, onde você estava, que aí estamos lá no começo dos anos 80, os seminários, aí começa um projeto seu que já... Você sempre foi um especialista, o Everton toca música barroca maravilhosamente bem, né?
e ele já estava começando a preparar o projeto da obra completa de Bach para alaúde, né? E ele estava começando a contar desses festivais que o Henrique organizava. Eu fui testemunha numa das vezes, foi um festival maravilhoso, tinha mais de 100 violonistas do Brasil que vieram para cá, o nosso curso também era muito bom, professores incríveis, Ricardo Rizek, Marília Pini, que davam uma aula de história da música, de análise, o professor Colarusso. E o Everton fez, numa noite, na biblioteca Kennedy lá em Santo Amaro, as 4 suítes de Bach, num recital, uma coisa que nunca aconteceu no Brasil também. Ele já tinha feito com o irmão dele, com o Edelton, cada um fez duas suítes no MASP, que também foi uma noitada maravilhosa. Muito legal. Mas esse recital, fazer as 4 suítes de Bach, numa tacada só, 2 suítes em cada parte, foi um negócio assim também. Foi, bom, eu sempre fui baníaco, né? Sempre adorei esse compositor, assim, como se fosse uma luz para a vida, né? E desde pequeno... Conta pra gente, então, como é que foi esse projeto até você gravar a obra completa de Bach. Então, eu acho que quando eu tinha uns 14 anos, mais ou menos, já tocava o Prelude Fugue Allegro, aí depois comecei a tocar a Suíte 2, né? A 997, que agora é 99, pra gente era 1, 2, 3, 4, agora Suíte 2, pelo catálogo, né? Então, e toquei durante muitos anos, né? Aí, de repente, eu cheguei pro meu irmão e falei, pô, vamos fazer. Você faz 2, eu faço 2, né? A gente tinha um bom contato no Instituto Goethe, né? Eu já tinha tocado por eles, tudo. E aí, na época, tocar uma suíte em público já era um desafio, né? Aí meu irmão falou, não, você vai se internar agora, porque isso é impossível de fazer. Mas daí ele pensou bem e no fim a gente fez, né? E eu lembro que foi praticamente a primeira coisa que eu fiz logo que eu voltei dos Estados Unidos. Isso deve ter sido em abril ou maio. Eu tinha o cartaz disso. Mas foi, enfim, foi no primeiro semestre de 1980. E foi um sucesso. O MASP, na época, era a sala mais importante, né? Depois do Teatro Municipal, onde todos os recitais, séries internacionais, era tudo no MASP. Então, foi muito legal. Foi possivelmente o primeiro concerto com o meu novo violão, né? Com Augustine e Frank Haselbacher. Estava muito feliz na época, muito... Enfim, aí 2, né? Isso daí em 80. Aí em 82 eu faço as 4. Aí estava próximo do tricentenário, que era do nascimento de Bach, 1985. Seria o tricentenário, né? E aí eu falei, pô. Aí eu gravei em 1985, em julho de 85, eu fiz os 2 LPs, né? Com a obra completa, também uma das coisas mais importantes da minha carreira, né? Que o ano que vem faz 40 anos, 50 Puxa, anos. 40 anos da gravação. Aí eu espero que esse trabalho excepcional esteja já disponibilizado em CD. É uma coisa assim que começa a aparecer aqui, um outro lado do Everton, que a gente vai conversar mais à frente também, que é muito importante, que é um lado produtor. Que vocês imaginarem que ele começou em 1985 esse projeto, ele bancou tudo, você foi o produtor, né? Foi para o Rio de Janeiro, num lugar especial que ele vai contar. Com o melhor técnico na época, né? Durante o processo de gravação acontece o plano cruzado, né? Quer dizer, que tudo mudou. Um projeto dessa envergadura, né? De gravar a obra completa de Bach em 2 LPs, né? Fala desse projeto, Everton. Bom, eu era muito jovem, né? Tinha 20 e poucos anos. E fui acompanhando, nessa época, musicalmente falando, foi uma fase de transição em que a gente aqui no Brasil estava começando a receber as primeiras gravações com as orquestras e os solistas historicamente orientados, né? Tocando com instrumentos, com o violino com arco barroco, a orquestra do tamanho do que o Bach tocava. Então, todo esse movimento de música antiga, né, de restauração da música antiga, por exemplo, o pessoal tocava o Messias do Handel com 1000 pessoas, né?
Sendo que o original é uma versão que foi feita para um asilo, se não me engano, e o coro tinha no máximo 16 pessoas, e a orquestra eram no máximo 4 primeiros, 4 segundos, era uma coisa assim, a orquestra tinha 8, no máximo 10 pessoas tocando. Então, começou a chegar aqui as primeiras gravações das Paixões, né, com Harnoncourt, o Cravo Bem Temperado e as obras solísticas com Gustave Leonard, com os irmãos Kecken, enfim, começou a chegar isso bem na época que eu estava começando a gravar. E a minha referência nessa época era assim, Carl Richter e especialmente o violinista Henrik Schering, né, que tinha gravado nos anos 60 a integral de violino e que na época era considerado talvez a mais escolástica, das gravações, né? Mas aí, logo depois, nessa época mesmo, fim dos anos 50, 60, começou essa turma da música antiga, né? O Harnoncourt, especialmente, e Gustave Leonard, né? Que são os pais desse movimento. Hoje nós temos aqui, tanto na Escola Municipal como na EMESP, os netos desses caras dando aula pra gente aqui no Brasil. Um luxo, assim, incrível, né? Então, foi meio nessa época. E nessa época era muito... eu fiz uma gravação mais fiel que eu conseguia fazer, com as informações que eu tinha, né? Por exemplo, queria saber o que era uma gavota, era uma coisa... Né? Hoje em dia você põe no YouTube, tem vários grupos barrocos dançando uma gavota, então você consegue esteticamente chegar muito mais próximo do que... Para o pessoal, né? que não é músico e violonista, especialmente que não é músico, né? Quando a gente fala uma suíte, é uma suíte de danças, né? A gavota é uma dessas danças. Então, talvez até valesse a pena só uma pincelada rápida, porque tem muita gente que assiste a nossa série que quer saber esses detalhes, né? Uma suíte... Pode falar de qualquer uma delas. Enfim. As danças, né? E essas danças eram dançadas, né? Inclusive, Exatamente. hoje, vários dos intérpretes que tocam essas músicas, eles aprendem, alguns deles vão fazer um curso para aprender como se dançava essas danças. Exatamente. Fala um pouquinho disso. Então, é um dos gêneros mais populares do barroco, né? A suíte, né? Então, tinha o prelúdio. Prelúdio era, como diz, um prelúdio, é um improviso, né? Abertura, que inclusive veio da afinação dos cravos ou dos alaúdes, né? O cara afinava, aí fazia alguns acordes para checar a afinação, um pequeno improviso, pronto, isso virou um prelúdio. Aí depois entravam as danças em si. E para você tocar essas peças, você tem que ter uma boa noção do caráter dessas peças, né? Que tipo de acento tem que ter, que caráter tem, que acentos, que andamentos, né? É a mesma coisa você falar de samba. Samba tem sambas muito lentos e sambas muito rápidos, tem vários tipos, né? Um alemão tocar samba não é assim tão fácil como para nós tocar. Um alemão, uma Courant, uma giga, uma Lour, né? Uma Bourret, né? Os minuetos. Então, nessa época eu não tinha informações sobre isso. Mas você estudou com gente especializada em barroco antes de gravar, que eu lembro, assim. Sim, mas não é essa turma. Não é essa turma. Não é essa turma. Essa turma, acho que essa turma que depois veio para cá, estava todo mundo estudando nessa época, estava todo mundo para lá, né? Mas eu era curioso, enfim, na época o que eu pude absorver, né, desse tipo de coisa, por exemplo, eu fui para o Rio de Janeiro ouvindo fita cassete das aberturas orquestrais com o Harnoncourt regendo lá a orquestra dele. Eu fui ouvindo aquilo ali para saber o andamento, mais ou menos, das coisas. Então, mas eu acho muito legal, é bem um retrato da época também, né? Então eu ouço com muito prazer, assim, essa gravação. Acho muito legal. Qual é a possibilidade da gente ter esse trabalho tão importante, que vai fazer agora 40 anos, novamente disponibilizado? Ele está disponibilizado em algum meio de... Sim, você pode ouvir no meu canal do YouTube, tem todas as... A gente vai passar todas essas né? informações, a gente vai colocar depois. Então, eu já vou até dar o chamado spoiler, que o Acervo Violão Brasileiro vai lançar em CD no ano que vem, em comemoração aos 40 anos. Que bela notícia. Aí você falou, eu não posso deixar de tocar nesse assunto, porque quando a gente fala política não afeta a minha vida, né?
Afeta, viu, cara? É. Porque na hora que eu estava com a gravação toda pronta, veio um plano econômico, Nossa Senhora. que a inflação pulou de X para 20X, 20x, né? sabe? Uma Os coisa assim. custos explodiram. Os custos explodiram, a inflação era muito alta, era algo como 80% ao mês. Então você recebia o seu salário e imediatamente você tinha que gastar o dinheiro, porque de um dia para o outro já perdia poder de compra. E nessa época tinha um negócio que se chamava brinde de fim de ano das empresas, que eram as gravações que você fazia, a empresa financiava isso, né? Então, e depois dava de presente no fim de ano para os clientes, né? Então, nessa época, como tinha esse lance de gastar, de ganhar o dinheiro e já gastar, eu consegui com que uma empresa fizesse a prensagem do LP, a outra empresa fizesse a gráfica e a outra empresa embalasse. Puxa. E isso, obviamente, numa época normal, você entregava e vinha embaladinho para você. E quase eu perco tudo na estrada com 2.000 LPs 2.000. e 2.000 capas, né? Porque era um LP duplo, que já era um desafio maior. Para você fazer um, já Nossa. era fazer um duplo, então era realmente, botamos tudo. Peguei os LPs, chamei os amigos, cada um vamos botar nas capas. Aí botamos nas capas, pusemos numa Kombi e fomos para Osasco, pegamos a estrada, na estrada param a Kombi. Ainda bem que eu tinha nota fiscal de tudo, Nossa senão seria Senhora. tudo confiscado. Gente, Eu corri esse risco. seria uma coisa histórica, assim, acabaram de confiscar, assim, 2.000 LPs da obra completa de Bach. Mas era uma coisa, assim, bonita, chique, o noticiário policial ia ser mais sofisticado, Pois né? Não, e era Bons assim, tempos, hein? era muito caro, por exemplo, eu fiz capa em preto e branco, porque capa colorida era 3 vezes mais caro. Então era muito, muito difícil fazer uma gravação. Que loucura, né? E na gravação... Depois saiu em cassete também. Aí eu fiz em fita cassete, que muita gente tem a fita cassete. Eu tenho. Mas na época eu procurei o principal engenheiro de som, né? Que foi muito legal, tudo, o Otto Drexler. Ele trabalhava no Rio de Janeiro, gravei como eu queria, né? Com acústica natural do auditório da histórica sala da Universidade Federal, né, ali na Lapa. Apesar dos barulhos todos, a qualidade do som era muito natural, né? Não teve absolutamente nada, não teve reverb artificial, não era o reverb da sala, como eu queria, né? Aí tem algumas ambulâncias que rolam tudo, mas tudo bem. Um ônibus, outro passando. Inclusive agora, uma coisa interessante, né? Quem está fazendo a restauração da gravação, né? O Ricardo Marui, que está usando inteligência artificial para limpar. Puxa, Então tirar. tudo que não é som de violão, Que maravilha. é automaticamente apagado pela inteligência artificial. Nossa, que demais. O Ricardo Marui é sensacional, craque, é uma pessoa assim, que merece também sempre ser citado, né? Ele remasterizou o disco do Trio Opus 12, que para nós foi uma emoção incrível, e conseguiu manter a qualidade e excluir todos aqueles ruídos indesejáveis. Mas aí ele fazia na mão. Né? Aparece o ruído, ele para, vai lá, apaga, não sei o quê. Agora não, passa o negócio, a inteligência artificial já refaz tudo. Sem prejuízo do som original, do som do instrumento. Nossa, que legal. Então, bom, essas histórias todas, né? Também foi uma realização muito legal fazer a estreia um ano depois, né? No Instituto Goethe, em 2 concertos, que eu fiz a obra toda. Foi muito legal, botei como 2 concertos. Na época, os concertos eram em 2 partes, coisa que eu não gosto hoje em dia, concerto de uma parte só de 1 hora. Porque na época você tinha um intervalo onde você interagia com seus amigos, você conversava, batia um papo, encontrava vendia um disquinho, né?
Aí depois voltava, e agora você termina o concerto, o cara já está apagando as luzes do teatro, quer que você saia, você não consegue conversar com mais E ninguém. para o próprio artista, isso realmente era a parte importante do programa de ir assistir uma Exatamente, apresentação, né? E para o artista que estava se apresentando, aquele intervalo também era ótimo, né? Para ele Claro. relaxar, muitas vezes os programas eram contrastantes, então ele se preparava para uma segunda parte diferente. Normalmente a segunda parte ele estava mais relaxado. Exatamente. Né? Eu também não gosto dessa forma, dessa fórmula que está se usando hoje. Um pouco superficial, inclusive, né? Não sei. Aí o repertório, né? Se você está falando de superficial o repertório, na época tinha um modelo de repertório que era tipo história do violão. Então você fazia alguns downloads, os violinistas, né? Quando começam as primeiras publicações musicais, né? Luiz Milan, Narvaez. Aí depois você fazia uma suíte barroca. Depois fazia algo clássico, enfim, você depois romântico, depois século XX e até coisas contemporâneas. Bastante a gente fazia, era tipo mais... o meu programa que eu fiz nos Estados Unidos era assim, Francesco da Milano, Fantasias do Dowland e Suíte 2, e depois na segunda parte tinha Villa-Lobos, tinha Marlos Nobre, que o Momentos 1 era a peça super... Você fazia moderna, Lennox Berkeley, que você fazia o Lennox Berkeley e depois terminava com um Sonatina Meridional. Sonatina Meridional. Então esse era o programa, era mais ou menos meia hora, 40 minutos por parte. Então, e aí, para fazer um programa desse, você tem que dar uma paradinha, tomar uma água, porque senão não dá. Mas enfim, isso é uma coisa que hoje em dia é um fenômeno, né? Eu não sei de onde veio esse lance de fazer uma parte só de uma hora. Eu realmente... Para o artista, às vezes, é muito desgastante, dependendo do que ele está fazendo, né? E impede até, às vezes, da pessoa se comunicar, falar um pouco mais, porque ele tem que apresentar aquele programa, aquela parte musical ali, meio compacta, né? Fica a ideia aqui para se retomar, fazer para nós aqui de São Paulo, né? O MASP, por exemplo, isso acontecia em outras cidades também. O MASP aqui é uma maravilha. A chegada lá era ótima do encontro, né? Gerava um ponto de encontro. O intervalo era espetacular, a chance de você já comprar o seu CD e tal, e o final também, né? Um programa completo, né? Era muito, muito... Eu acho mais legal. Mas, enfim, também respeito. Deve ter os motivos para que seja hoje em dia desse jeito, né?